Na última aula, nós estávamos falando da Revolução Industrial e nós terminamos falando sobre dois aspectos que contribuíram para que a Inglaterra largasse na frente no processo de Revolução Industrial. Os dois aspectos que nós falamos na aula passada foram o aspecto econômico, e aí a gente narrou a questão da política mercantilista e de como a Inglaterra acumulou capitais com essa política mercantilista e como esses capitais foram imprescindíveis para a primazia inglesa. Falamos também da prática da balança comercial da pirataria. Como outra causa econômica, um processo que veio combinado, que foi o cercamento dos campos e a Revolução Agrícola, processos esses iniciados pela rainha Elizabeth I, Elizabeth Tudor, e consolidados por Cromwell, tá? E chamamos isso de causas econômicas, e fechamos a aula anterior sobre a Revolução Industrial, falando das causas políticas que foram tão importantes quanto as causas econômicas ou até mais. Quando a gente fala das causas políticas, a gente está falando da Revolução Gloriosa, que foi um desfecho das revoluções inglesas do século XVII. Não esqueçamos que as revoluções inglesas do século XVII tiveram uma importância enorme para o processo de Revolução Industrial, não é? E para o processo não só de Revolução Industrial, mas das revoluções burguesas, porque as revoluções inglesas do século XVII foram precursoras de todo esse processo do século XVIII, e o desfecho delas, a Revolução Gloriosa, que transformaria a Inglaterra numa monarquia parlamentar, modelo político, modelo de governo, que a Inglaterra preserva até os dias atuais. Na monarquia parlamentar, o Estado, não é monárquico. Nós temos a figura do monarca, entretanto, o monarca é apenas um chefe de Estado. O monarca é uma figura decorativa. O monarca ele não tem poder de decisão. A decisão está nas mãos do primeiro-ministro, o primeiro-ministro eleito, escolhido pelo parlamento. Então, até os dias de hoje, a Inglaterra preserva esta mesma forma de governo, este mesmo modelo que fora criado lá no ano de 1688, 1689, quando a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, foi assinado e formalizou politicamente a Inglaterra como a primeira nação burguesa do mundo. O fato dela ter sido a primeira nação burguesa do mundo deu à Inglaterra a diretriz para primazia na Revolução Industrial. Afinal de contas, indústria é uma atividade que consolida o capitalismo e jamais a indústria consolidar-se-ia num Estado absoluto, porque o Estado absoluto é um Estado feudal. Então a indústria não se consolidaria num Estado absoluto, porque por esse Estado ser feudal, esse Estado não vai promover o desenvolvimento, o progresso de uma atividade econômica que só contempla e só traz benefícios para o capitalismo e a burguesia. Sendo o Estado feudal, ele não vai se autossucumbir. Agora, essas duas causas não foram as únicas responsáveis pelo pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Tá? Além delas, existem outros dois fatores que contribuíram para a primazia da Inglaterra na Revolução Industrial. E sobre esses dois fatores falaremos agora. Vamos nessa? Entender a causa de ordem cultural e ao mesmo tempo religiosa e entender a causa geográfica, que foram dois elementos que muito contribuíram para o pioneirismo britânico na Revolução Industrial. Bom, meninos, então, além das causas já citadas, a questão econômica e a questão política, há
primazia inglesa na Revolução Industrial tem o pioneirismo ou primazia inglesa na Revolução Industrial tem relação direta com o protestantismo religioso. A primazia inglesa tem uma relação direta com o protestantismo religioso. É bom a gente lembrar que a versão de protestantismo hegemônica na Inglaterra era o puritanismo. Religião puritana é a mesma coisa que religião calvinista. De que maneira o protestantismo contribuiu para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? O protestantismo, ao contrário do catolicismo, notadamente o calvinismo, era uma religião que defendia a acumulação de capitais. O protestantismo, notadamente na sua versão calvinista, é uma religião que defende a acumulação de capitais. A ideia de Calvino, descrita no livro Institutas ou Instituições da Religião Cristã, é de que o lucro é uma bênção. Tá? Então, nesse aspecto, a religião protestante calvinista não só incentiva a acumulação de capitais, como ela incentiva o lucro. Na concepção do calvinismo, tem inclusive a ideia de que o burguês é um burguês porque nasceu predestinado a ser. O burguês é burguês porque nasceu predestinado a ser burguês. Então Calvino criou uma teoria da predestinação estranha, dizendo inclusive que quem enriquece porque tem a bênção de Deus, e quem enriquece é digno de ser louvado, porque quem enriquece com o trabalho. Então, é interessante, muito antes de Adam Smith muito antes do teórico do iluminismo Smith associar riqueza a trabalho, Calvino fez isso. Então, na hora que ele associa riqueza a trabalho, ele está criando uma religião que estimula o lucro, que defende a acumulação de capitais e que incentiva o trabalho. Nesse aspecto, o calvinismo, ele moldou ideologicamente, ele criou uma mentalidade coletiva pró-acumulação de capital e, evidentemente, na hora que se cria uma acumulação, uma ideologia, uma mentalidade coletiva pró-acumulação de capital, nós estamos contribuindo ideologicamente para que a concentração de rendas cresça, para que a concentração de rendas aumente. Então, é uma moldagem, digamos assim, cultural que o protestantismo religioso fez. Não é acidental que a maioria das nações protestantes sejam nações ricas. Isso não é coincidência. É porque a ideologia contribui para a acumulação e o consequente é muito importante os senhores destacarem isso, desenvolvimento do capitalismo. Repito, não é acidental que as mais ricas nações do mundo sejam nações protestantes. Há um porquê, há uma lógica nisto. Então, a ideologia protestante que molda culturalmente as pessoas para aceitar o lucro como uma bênção, estimulou e contribuiu demais para o processo de acumulação e de construção de um pensamento pró-capitalismo, correto? Então, nesse sentido, por isso que consideramos o protestantismo como uma causa religiosa, mas ao mesmo tempo uma causa cultural. Aliás, a vertente puritana é a vertente de protestantismo que adentra nos Estados Unidos da América. Quando os Estados Unidos foram colonizados,
Eles foram colonizados por protestantes que estavam fugindo das guerras religiosas na Inglaterra e que encontraram no leste do atual Estados Unidos um espaço onde eles pudessem criar a nova Inglaterra, como eles diziam. Então, essa causa religiosa constitui-se como uma das causas muito, mas muito importantes para que compreendamos a primazia britânica na Revolução Industrial. A quarta e a última causa que contribuiu para a primazia inglesa na Revolução Industrial foi de ordem geográfica. A Inglaterra, o Reino Unido, possuía grandes reservas de carvão mineral. O Reino Unido possuía grandes reservas de carvão mineral. Quando a gente fala de Reino Unido, estamos falando de Inglaterra. Quando nós falamos de Reino Unido, estamos falando de Inglaterra, correto? Estamos falando de Irlanda, estamos falando de Irlanda do Norte. Quando falamos de Reino Unido, estamos falando de Inglaterra, estamos falando de Irlanda do Norte, estamos falando de Escócia, estamos falando de Escócia e estamos falando de País de Gales, até hoje. O Reino Unido é composto por essas quatro áreas: Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra e País de Gales. País de Gales. E você sabe quem criou o Reino Unido foi o Cromwell. Quem criou o Reino Unido foi o Cromwell, certo? Então, Cromwell criou o Reino Unido. E na hora que ele cria o Reino Unido, unindo Escócia, Irlanda, País de Gales, ao poder britânico, ele estava criando um bloco econômico. Foi uma das causas do grande sucesso da Inglaterra. Na hora que ele anexou o Reino Unido, na hora que Cromwell anexou o Reino Unido, o que é que acontece? Na hora que Cromwell anexou o Reino Unido, ele estava trazendo para a Inglaterra grandes reservas de carvão mineral, principalmente da Irlanda. Tá? E qual é a relação, Garrido, entre o carvão mineral e a primazia? Está aqui. O carvão foi o primeiro combustível utilizado na Revolução Industrial, porque as primeiras máquinas construídas eram máquinas a vapor. As primeiras máquinas construídas no processo de Revolução Industrial eram máquinas a vapor. E o vapor era produzido com a combustão do carvão. Então, as primeiras unidades fabris, elas tinham uma caldeira que era alimentada com pessoas que ficavam jogando carvão na caldeira, fazendo com isso que as máquinas pudessem funcionar. A explosão, gerando o funcionamento das máquinas. Então, o carvão foi o primeiro combustível da Revolução Industrial. Portanto, essas duas causas eram as causas que faltavam para entendermos a primazia inglesa na Revolução Industrial. Agora, pessoal, e a gente sabe que a Inglaterra foi a pioneira, e por que ela foi?
Causa econômica, acumulação de capital. Causa política, a Revolução Gloriosa, que a tornou a primeira nação burguesa do mundo, fazendo com que o Estado fosse o promotor das mudanças que promoveriam a consolidação do capitalismo. A causa religiosa e cultural. E, por último, a causa de ordem geográfica, que era exatamente a existência de grandes reservas de carvão mineral, e esse carvão seria o primeiro combustível, digamos assim, da Revolução Industrial. Bom, apesar da Revolução Industrial ter começado na Inglaterra, esse movimento fantástico é um movimento imortal. Primeiro detalhe, Revolução Industrial é um movimento imortal. Enquanto nós, seres humanos, estivermos na Terra, haverá avanços do processo de produção fabril. Tá? Então, da Gênese, que é mais ou menos por volta de 1750 a 1760 até os dias de hoje, a maioria dos historiadores consideram que houve 3 revoluções industriais. Da Gênese até hoje, a maioria dos historiadores consideram que agora, nesse momento, encontramos-nos na terceira Revolução Industrial, ou na terceira fase. E tem historiadores que dizem que a Revolução Industrial foi uma só, com várias fases. Já tem outros que dizem que nós tivemos várias revoluções industriais, tanto faz. Você considerar a Revolução Industrial como uma só, tendo várias fases, como considerar várias revoluções industriais. Então, da Gênese 1750 até hoje, 2020, a Revolução Industrial já passou por 3 fases, por 3 etapas. Não se surpreenda, e é bom que você registre isso, se você encontrar em algum exame externo, Enem ou qualquer outro, a afirmação de que nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Porque existem historiadores e geógrafos que pensam dessa forma. Existem historiadores e geógrafos que acham que nós estamos, sim, na 4ª Revolução Industrial, que seria uma combinação da nanotecnologia com a era digital. Mas, embora já existam inventos da 4ª Revolução Industrial, né, e não são poucos, a esmagadora maioria dos historiadores consideram que nós estamos na terceira revolução. Por isso, vamos falar das 3 fases da revolução. Mas é bom registrar, reitero, que se aparecer numa prova de vocês que nós nos encontramos na 4ª fase da revolução, não está errado. Correto? Embora a maioria considere que existam apenas 3 fases. Vamos saber quais foram as 3 fases da Revolução Industrial? Vamos nessa. Bom, gente, como dissemos, a Revolução Industrial, para a esmagadora maioria dos historiadores, ela teve apenas 3 fases. Tá? Ou, para outros, tivemos 3 revoluções industriais. A primeira fase da Revolução Industrial começa em 1750 e estende-se até 1850. É importante que a gente registre que não existe nenhum fato histórico que determine o final de uma fase e o início de outra. Tá? Então, essas datas podem variar de autor para autor, de historiador para historiador. Mas como a gente já falou inúmeras vezes, não fiquem presos à data. Se a prova puser uma data, sempre estará certa. Na verdade, a gente considera transição de uma fase para outra quando nós temos a mudança da tecnologia, do modelo de produção, não é? As máquinas se tornam mais modernas, mais avançadas.
Mas, enfim, como muitos historiadores consideram este período de 100 anos, de um século, como sendo a primeira fase da Revolução, vamos levar em consideração isso, sabendo, né, como eu disse e repito, que essas datas podem sofrer uma variação de historiador para historiador. Nessa primeira fase, a grande potência fabril era a Inglaterra. A Inglaterra era a grande potência fabril da primeira fase da Revolução, mas anotem e registre que a França industrializou-se na primeira fase da Revolução Industrial. E o processo de industrialização da França aconteceu durante a gestão de Napoleão Bonaparte. O imperador Napoleão foi o grande responsável pelo processo de industrialização da França. Inclusive, gente, quando a França se industrializa na era napoleônica, a industrialização da França produz no século XIX o primeiro grande conflito pela disputa de mercados entre as duas únicas nações capitalistas que existiam, que eram Inglaterra e França. Esse conflito é conhecido por nós como guerras napoleônicas, e foram essas guerras napoleônicas que geraram como desdobramento o bloqueio continental que produz a fuga da família real para o Brasil, estimulando o processo de independência não só do Brasil, mas da América Latina inteira. Então, as guerras napoleônicas, na verdade, podem ser e devem ser vistas como guerras travadas entre Inglaterra e França, que tinham como principal objetivo a disputa pelo mercado consumidor europeu. O que estava em disputa nas guerras napoleônicas era o mercado consumidor da Europa. É claro que a gente vai ver isso quando explicarmos a era napoleônica, mas não custa nada, né, historicamente, contextualizarmos a era napoleônica, a Revolução Industrial. Aliás, eu costumo dizer que a Revolução Industrial é um tema sensacional, porque da Revolução Industrial você consegue entender absolutamente todo o processo histórico, sem exagero, todo ele. Entendeu? Todo o processo histórico contemporâneo nós conseguimos compreender através do advento da Revolução Industrial. Então, nessa primeira fase, a grande potência fabril foi a Inglaterra, mas nessa fase a França também se industrializou. Bom, além disso, o segmento industrial predominante foi a indústria têxtil algodoeira, ou seja, o segmento industrial hegemônico predominante nessa fase era a produção de roupas de algodão. A Revolução Industrial começa pela indústria têxtil algodoeira. Aí podemos fazer outra correlação. Por que é que você acha que a Inglaterra, quando colonizou o sul do atual Estados Unidos, a Inglaterra impôs no sul uma colonização de plantation, e o produto que a Inglaterra extraía do sul dos Estados Unidos era o algodão? Porque este algodão extraído do sul dos Estados Unidos seria utilizado como matéria-prima para o alavancar da Revolução Industrial Britânica. Veja como está tudo, absolutamente tudo conectado. Por isso se chama a Era das Revoluções. Acontecem no mesmo período de espaço-tempo. Bom, além da Inglaterra e França terem se industrializado e a indústria têxtil ser o segmento industrial predominante,
Na primeira fase da Revolução, nós tínhamos a predominância de máquinas manuais. No início, máquinas manuais. E por volta do século final, meados, na verdade, do século XVIII, 1780, por volta do século XVIII, nós vamos ter a pulverização, a propagação das máquinas a vapor. Atenção aí. Quando as máquinas manuais são substituídas pelas máquinas a vapor, o advento da máquina a vapor gera como consequência, aliás, eu costumo dizer que esta é a mais nefasta das consequências da Revolução Industrial, o desemprego. Por quê? Porque a máquina substitui o homem. E na hora que as máquinas a vapor começam a funcionar, como elas são máquinas semi-automatizadas, que precisam de menos mão de obra, evidentemente que o excesso de mão de obra que existia, o excedente de mão de obra que existia nas indústrias, nas maquinofaturas, foi dispensado, foi expulso de lá. De modo que o desemprego acabou surgindo. O desemprego, né, sempre existiu. Agora, o desemprego em massa, ele acabou sendo uma consequência direta desse processo de mecanização da Revolução Industrial. O aumento da produtividade, leia-se, o aumento da tecnologia gera numa relação diretamente proporcional à elevação do desemprego. O aumento da produtividade, leia-se, o aumento da tecnologia gera numa relação diretamente proporcional o aumento à elevação do desemprego. Quanto maior a tecnologia, tanto maior o desemprego. Quando a gente fala de desemprego, no capitalismo existem dois tipos de desemprego. Nós temos um desemprego que é chamado de desemprego conjuntural. Nós temos um tipo de desemprego que é chamado de desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é um tipo de desemprego produzido principalmente por crises econômicas. O desemprego conjuntural é o desemprego gerado principalmente por crises econômicas. É um desemprego mais comum em países pobres e subdesenvolvidos. Olha o que eu estou dizendo e vou reiterar. É um tipo de desemprego mais comum, mais corriqueiro em países pobres, subdesenvolvidos, emergentes. Por que é um desemprego mais comum em países pobres, emergentes e subdesenvolvidos? Por quê? Como o desemprego conjuntural é um desemprego gerado por crises econômicas, os países pobres, emergentes, subdesenvolvidos são países que estão mais susceptíveis a terem crises econômicas do que os países ricos. Os países ricos são mais poderosos economicamente. Eu não estou dizendo, atenção, que não existe desemprego conjuntural em país rico. Existe. Né? A crise de 1929, a maior crise da história do capitalismo, ela começou nos Estados Unidos e se propagou para o mundo. Começou como uma crise conjuntural interna, tornando-se uma crise conjuntural internacional. E começou num país rico. O mesmo ocorre com a crise de 2008, que foi a crise de subprime, novamente iniciada nos Estados Unidos e
que depois se propaga para o mundo inteiro. Tá? Então, eu não estou dizendo que não há desemprego conjuntural em países ricos. O que eu estou afirmando é que o mais comum é que esse tipo de desemprego ele aconteça, ele ocorra em países pobres, subdesenvolvidos e emergentes. E tem o desemprego, outra coisa, um detalhe. O desemprego conjuntural, ele é reversível. Por que é reversível? Porque se é um desemprego produzido por uma crise econômica, ele é reversível, a menos que você imagine que a crise econômica não vai acabar. Só que se uma crise econômica não tiver fim, o capitalismo vai se pulverizar. Então, o desemprego conjuntural, além de ser um desemprego mais comum em países pobres, subdesenvolvidos e emergentes, é um desemprego reversível, pois, já que ele é produzido por uma crise econômica, toda crise econômica é finita. Na hora que o capitalismo viver uma crise econômica infinita, ele vai quebrar. Correto? Esse é o desemprego conjuntural. O outro desemprego que existe no capitalismo chama-se desemprego estrutural. O desemprego estrutural é um desemprego mundial. Atenção, o desemprego estrutural é um desemprego mundial e é um desemprego produzido pelo avanço da tecnologia. É um desemprego mundial e um desemprego produzido pelo avanço da tecnologia. É um desemprego mais comum, mais frequente em países ricos, desenvolvidos. Olhe, a mesma observação que eu dei para o desemprego conjuntural, eu estou dando para o desemprego estrutural. Existe desemprego estrutural em países pobres? Sim. Existe desemprego estrutural em países emergentes? Sim. Mas o mais comum é que o desemprego estrutural ocorra em países ricos e desenvolvidos. O mais comum é que o desemprego estrutural ocorra em países ricos e desenvolvidos, porque nesses países a tecnologia avança mais, correto? Então, existem no capitalismo esses dois tipos de desemprego. Quando a gente fala aqui do advento da máquina a vapor, o advento da máquina a vapor gera o desemprego estrutural. É a máquina substituindo o homem. E um detalhe, o desemprego estrutural, ele é irreversível. O desemprego estrutural, ele é irreversível. Por quê? Porque a tendência da tecnologia é só avançar. A tecnologia não evolui, ela sempre evolui. A não ser que ocorra uma catástrofe e que o planeta seja inteiramente destruído. Portanto, temos o desemprego estrutural, que é o desemprego irreversível, e temos o desemprego conjuntural, que é reversível. É interessante notar que o desemprego estrutural, só reiterando o que nós já comentamos, está associado ao avanço da tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais desemprego estrutural. Podemos citar exemplos bobos que, se dimensionados numa perspectiva macrohistórica, dá para a gente ter noção do tamanho que o desemprego estrutural alcança. Os shoppings, antes deles se informatizarem na cobrança do estacionamento, você tinha pessoas na entrada e na saída que davam a gente que frequentava
o ambiente um cartão de acesso. Quando esses shopping centers se mecanizaram para poder cobrar o estacionamento, todas essas pessoas perderam o emprego. Imagine isso em Salvador, a quantidade de pessoas que perderam emprego. Agora, vá dando uma dimensão macro-histórica. Salvador, Bahia. Pense quantas pessoas perderam emprego. Bahia, Brasil. Pense, Brasil, mundo. Veja que um simples dado, uma bobagem, o processo de mecanização para a cobrança dos estacionamentos, o estrago social que ele não fez para milhares de pessoas e milhares de famílias. Então, e é irreversível. Aquelas pessoas que ficavam na entrada do shopping dando e pegando cartão, esse tipo de emprego eles não terão mais. Então, esse tipo de emprego eles não terão mais. São empregos que vão desaparecer. Aliás, o avanço da tecnologia, das forças produtivas do capitalismo, naturalmente produzirá a dizimação de empregos. Existem setores, da produção, existem empregos que vão ser destruídos e não mais retornarão. Correto? Então, é preciso que estejamos atentos a isso, inclusive quando a gente for escolher a nossa carreira. Tinha uma profissão que na década de 80, 70, era uma profissão que era muito rentável, dava muita grana e tal, contabilidade. Contabilidade, com a informatização, com a terceira revolução industrial, passou a ser uma profissão quase que morta. Antes, todos nós cidadãos, para fazermos uma simples declaração de imposto de renda, contratávamos um contador. Hoje não, é tudo autoexplicativo. Então, guarde essa questão que o avanço da tecnologia vai, inevitavelmente, pulverizar muitos empregos no mundo. Bom, no início, quando a Revolução Industrial começou, havia uma gigantesca exploração do trabalho infantil. Guarda isso. No início, na primeira fase da Revolução Industrial, havia uma exorbitante exploração do trabalho infantil e feminino. Por que existia uma exorbitante exploração do trabalho infantil e feminino? Na verdade, a exploração do trabalho infantil e feminino tem uma relação direta mesmo com o lucro. Bom, se a gente for proporcionalizar, o trabalho feminino era a relação 4:1. Leia-se. A cada 4 trabalhadores do sexo feminino, você pagava o salário equivalente a de um trabalhador do sexo masculino. Veja a exploração do trabalho. É isso que eu quero que vocês enxerguem. O trabalho infantil e feminino, além de ser muito mal pago, melhor dizendo, possibilitava uma relação de exploração do trabalho absurda. Então, na questão do trabalho feminino, a relação de exploração era de 4:1. E do trabalho infantil, 8:1. Quer dizer, a cada 8 crianças que os industriais mantinham trabalhando, eles pagavam o salário equivalente a de um trabalhador do sexo masculino. Um absurdo você colocar crianças numa linha de produção. É claro que todos percebem logo de cara que a quantidade de acidentes que acontecia era muito grande. Aliás, essa questão da exploração do trabalho infantil, ela é muito cobrada em provas. Os industriais mandavam fazer banquetas para que as crianças ficassem mais altas. Essas crianças davam na altura das máquinas e, dando na altura das máquinas, essas crianças pudessem realizar o processo de produção fabril. Uma coisa absurda, inimaginável.
tá? Mas é uma característica da primeira fase. Agora, com o advento da máquina a vapor e, por conseguinte, o desemprego se intensificando, vai acontecer, no final da primeira fase da Revolução Industrial, a primeira reação do trabalho ao capital. A primeira reação do trabalho ao capital, ou se você preferir, a primeira reação dos trabalhadores à exploração do trabalho. Porque o desemprego, ele é responsável de forma direta ou indireta por milhares de mazelas no capitalismo. O desemprego produz fome, o desemprego produz criminalidade, o desemprego está associado à prostituição, o desemprego está associado à drogadição, fora que o desemprego está associado à condição de subvida. É claro, a pessoa que não tem emprego não tem dinheiro nem para comer, que dirá para morar. Então, eles vão se transformar em pedintes. É um negócio terrível o desemprego. E a gente sabe que na medida em que a tecnologia avança, a tendência desse desemprego é alcançar patamares cada vez maiores, que é o que a gente observa hoje com o processo de mecanização em massa da terceira revolução industrial. Então, quando a gente fala de primeira reação do trabalho ao capital, estamos falando da primeira reação dos trabalhadores à exploração do trabalho. A primeira reação dos trabalhadores à exploração do trabalho foi o primeiro sinal, a primeira advertência, digamos assim, que a classe trabalhadora deu aos capitalistas de que não iria mais topar continuar sendo explorado daquele jeito, e esta reação é chamada de ludismo. O nome ludismo, supostamente, tem duas origens. Primeira hipótese que os historiadores lançam, que é a hipótese mais concreta, é que o nome ludismo veio do líder desse movimento, um cara chamado Luder. E a outra hipótese é que o nome ludismo vem da palavra lúdico. O que é uma coisa lúdica? É um sonho. Portanto, gente, existem essas duas suposições para o termo ludismo. Na verdade, o que era que o ludismo defendia? A quebra das máquinas. A ideia do ludismo era a seguinte: nós, trabalhadores, estamos perdendo os nossos empregos. Perfeito. E se a gente está perdendo os nossos empregos, se nós estamos nos tornando desempregados, nossa qualidade de vida está desabando. O desemprego está ceifando nossa qualidade de vida. Isso é verdade. Portanto, como é que nós, trabalhadores, podemos recuperar de maneira decente, honrada, nossa qualidade de vida? Recuperando os nossos empregos, óbvio. Se a gente recupera os empregos, a gente recupera os salários e a gente recupera a nossa qualidade de vida, que a gente vai poder voltar a comprar, consumir, a morar, a comer, etc. Portanto, essa leitura do ludismo é uma leitura perfeita. Se nós recuperarmos o nosso emprego, vamos recuperar a nossa dignidade. Só que a análise do ludismo, do ponto de vista histórico, foi errada. Porque o ludismo achava que o desemprego estava sendo produzido pelas máquinas. Portanto, a solução apresentada pelo ludismo era uma solução bastante simplória. Se o nosso desemprego é produzido pelas máquinas, a gente precisa
quebrar as máquinas para termos os nossos empregos de volta. Porque na hora que a gente quebrar as máquinas, obrigatoriamente o empresário, o patrão industrial, terá que nos chamar de volta para exercer as atividades laborais, ou seja, para exercer o trabalho, e aí a gente vai recuperar os nossos empregos. Resultado: os trabalhadores ludistas, municiados da forma que podiam, com porretes, bombas de fabricação caseira, o que você imaginar, os trabalhadores do ludismo invadiam as fábricas e saíam detonando, quebrando tudo que eles pudessem quebrar ou detonar. E, claro, na hora que os trabalhadores ludistas invadiam as fábricas para quebrar as máquinas, não raramente eles acabavam defrontando-se com o aparato policial militar. Porque, observe, o empresário, o industrial, ele não vai ver as suas máquinas, sua indústria ser detonada, aniquilada, destruída e ficar de braços cruzados. Ele vai chamar a polícia. E a polícia, nós sabemos, quando aparece, ela aparece de forma muito gentil, picando-lhe porrada e cacetetada nas pessoas. Por isso, muitos trabalhadores do ludismo acabavam morrendo nesse enfrentamento contra o capital, não é? Muitos trabalhadores ludistas acabavam morrendo neste enfrentamento contra o capital. Outros sobreviviam, moídos de porrada, mas sobreviviam. Chegavam em casa, acredito que felizes da vida, né? Eu estou todo quebrado, mas a pancadaria valeu a pena porque nós destruímos nossa fábrica toda, nós destruímos todas as máquinas que existem na fábrica. Portanto, como nós destruímos todas as máquinas que existem na fábrica, para nós recuperarmos o nosso emprego é uma questão de tempo. Essa era a análise feita pelos trabalhadores do ludismo na hora que eles organizaram esse movimento de quebra de máquinas para terem os seus empregos de volta. A grande questão é que depois que os trabalhadores ludistas destruíam, as máquinas, detonavam as máquinas, achando que eles iam ter os seus empregos de volta, veja só que coisa interessante vai acontecer. Os industriais, tendo suas fábricas destruídas, eles vão automaticamente entrar em contato com a companhia de seguros. Afinal de contas, seguradora serve para essas coisas. Quando a companhia de seguros ia até a fábrica e fazia a avaliação do prejuízo, a companhia de seguros indenizava, pagava ao capitalista, ao empresário que tivesse adquirido o seguro, ele recebia um valor associado, evidentemente, ao prejuízo que ele teve produzido pelo ludismo. Então, esse empresário industrial, burguês, patrão, recebia de volta o dinheiro que era dado pela companhia de seguros. Quando ele recebia o dinheiro de volta, o que é que ele fazia? Ele reconstruía a sua indústria. Preste atenção, as indústrias eram aniquiladas pelo ludismo, o patrão chamava a companhia de seguros, a seguradora indenizava esse patrão indenizado pegava a grana e reconstruía suas indústrias. E na hora que esse patrão industrial reconstruía suas indústrias, evidentemente que ele reconstruiria suas indústrias com um maquinário ainda mais moderno, um maquinário ainda mais avançado. Pense aí. E aí observe que coisa. Quando esses industriais reconstruíam suas indústrias com um maquinário ainda mais moderno, com um maquinário ainda mais avançado, essas máquinas mais modernas
produziu ainda mais desemprego. É aquela correlação que a gente acabou de falar. Quanto maior a tecnologia, tanto maior o desemprego na relação diretamente proporcional. Moral da história. O ludismo, ao invés de solucionar o problema da classe trabalhadora, agravou. É claro que os trabalhadores ludistas não tinham a menor ideia de que a ação deles agravaria a situação socioeconômica deles. Claro, se eles tivessem essa ideia, eles não teriam feito, mas agravou. Correto? Então, o ludismo, ao invés de resolver o problema, né, da questão do desemprego, agravou. Porque na hora que as indústrias são reconstruídas, elas são recompostas, reconstruídas, com maquinários ainda mais avançados, ainda mais modernos. Por isso, alguns detalhes muito, mas muito importantes precisam ser registrados aqui. Primeiro, o ludismo não pode ser considerado como um sindicato. O ludismo não pode ser considerado como um sindicato. Os sindicatos vão surgir na segunda fase ou na segunda revolução industrial. Nós vamos ver com detalhes. E o primeiro modelo sindical do mundo foi criado por um britânico chamado Carter, daí o nome cartismo. Então, primeiro detalhe, o ludismo não é um sindicato. A estratégia de luta sindical não é destruir as coisas. Tá? A destruição é vandalismo. É claro que eles achavam que este vandalismo seria benéfico socialmente. Foi ingênuo. O movimento ludista foi um movimento ingênuo. Não pode ser considerado um sindicato. Tá? Guarde isso, registre, grife e destaque. Tá? O ludismo não pode ser considerado um sindicato. Entretanto, o ludismo, como forma, como mecanismo histórico de reação dos trabalhadores ao capital, foi de suma importância. Porque, apesar de não ter tido uma organização sindical, o ludismo serviu para mostrar ao mundo, principalmente aos trabalhadores, que eles, trabalhadores, não estavam satisfeitos com a relação de exploração de trabalho a qual eles estavam submetidos. Então, nesse aspecto, como elemento de agregação, como elemento agregador da classe trabalhadora, o ludismo é um movimento de uma importância histórica muito grande. Ele foi o start, ele foi o ponto de partida para tudo, não é? Porque se não tivesse existido o ludismo como esse start, como esse ponto de partida, como esse alerta, diz assim, nós, trabalhadores, não estamos satisfeitos com o que está ocorrendo, provavelmente não haveria o cartismo. Então, apesar do ludismo não ser um sindicato, ele lançou o embrião para a organização do movimento sindical. Tá? Então, foi a primeira maneira que os trabalhadores encontraram de reagir à exploração do trabalho, a primeira forma que os trabalhadores encontraram de dizer ao sistema, estamos aqui e não estamos gostando. Então, historicamente, o ludismo tem uma importância muito grande para, né, as relações sociais, para o estudo do movimento operário. Tá? Então não tem como nós começarmos a estudar a organização do movimento operário se nós não começarmos os estudos através do ludismo, porque foi o embrião de todo esse processo. Tranquilo? Bom, gente, dessa maneira nós concluímos as duas últimas causas do pioneirismo inglês e a primeira fase da Revolução Industrial. Na próxima aula, nós vamos finalmente finalizar a Revolução Industrial, mostrando a segunda e extraordinária, espetacular fase da segunda revolução, da Revolução Industrial, a segunda revolução, a revolução da tecnologia, né, do avanço das multinacionais e tal,
e finalizaremos a aula falando da era digital, da era da informação, da era da informática, que é a terceira revolução industrial. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.